Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 13. O texto base nosso hoje vai até o versículo 52. Mas nós não vamos ler todo esse texto agora. À medida que nós desenvolvermos aqui a mensagem, nós vamos lendo alguns desses versos. Mateus, capítulo 13. Por isso, oramos. Senhor, Pai amado, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Fala aos nossos corações mais uma vez esta noite, te peço e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém. Irmãos, chegamos num capítulo em que Mateus 13, em que Mateus registra várias parábolas de Jesus. E eu quero fazer um pouco diferente, né? Normalmente eu faço um oro, conto alguma coisa, para fazer ali, introduzir no texto. Mas hoje eu quero trabalhar em cima de perguntas. E nós vamos responder essas perguntas olhando para esse texto de Mateus capítulo 13 até o verso 52. A primeira pergunta é: por que Jesus falou por parábolas? Por que Jesus falou por parábolas? Volte a sua atenção, então, para os versos que vai de 10 até o verso 17, onde tem, assim, a explicação da parábola. Então, começa com a parábola do semeador, Mateus 13, e a partir do verso 10, Jesus vai explicar por que ele fala por parábolas. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu, Jesus respondendo para os discípulos, né? Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso o que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Verso 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora vamos lá nos versos 34 e 35 do mesmo capítulo de Mateus. 34 e 35. Todas estas coisas Jesus disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe fazia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Por que Jesus falava por parábola? Nós vimos no domingo passado que os líderes religiosos, parte do povo, pediu a Jesus um sinal. E olha que Jesus já tinha feito tantas coisas. Jesus já tinha curado, Jesus tinha libertado de demônios, Jesus já tinha levantado enfermos, Jesus já tinha feito vários milagres, vários sinais. E mesmo assim, aqueles homens, eles pedem Jesus assim: olha, mais um sinal para que nós possamos crer. Nós vimos que, na verdade, eles não iam crer. Porque se eles não haviam crido até o momento, eles não iam crer mais para frente. E Jesus então fala por parábolas exatamente por causa disso. Porque o objetivo de Jesus ali era falar para aqueles que eram dele, para os seus. Por isso que ele explica para os discípulos, por isso que uma parte entendia e a maioria não entendia. Mateus, por cerca de mais de 70 vezes, Mateus faz referência ao Antigo Testamento. Nós vimos que aqui, mais uma vez, ele faz essa referência quando ele diz assim no verso 14:
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber. E o verso 35 fala assim, que tudo isso Jesus fez para se cumprir outra profecia. O Salmo 78, verso 2, tem exatamente o que está escrito no verso 35 de Mateus 13. Então Jesus falava por parábolas para se cumprisse a profecia do Antigo Testamento, ou as profecias do Antigo Testamento. Ok, agora sabemos porque Jesus falava por parábolas. Agora, o que é uma parábola? Parábola, irmãos, é uma comparação de alguma coisa com outra. É uma espécie de metáfora. Você vai usar uma coisa para falar em semelhança a outra. Uma coisa de exemplo. Vai pegar alguma coisa para servir de exemplo a uma doutrina. E é o que nós vamos ver aqui nesta noite. Jesus vai falar de parábolas para falar de algo que ele veio anunciar. Por isso, o tema da mensagem essa noite é as parábolas do reino. Porque nós vamos ver que esse é o objetivo dessas parábolas. Então, as parábolas eram qualquer mestre, qualquer responsável por ensinar, qualquer mestre, ele pegava uma situação do dia a dia, do cotidiano, para exemplificar, para ilustrar um determinado ensinamento. E é isso que Jesus está fazendo por meio das parábolas. Elas serviam para ilustrar, elas serviam para trazer entendimento a todas as pessoas, desde o mais estudado até aquele mais simples. Agora, quantas parábolas nós encontramos neste capítulo? Comece lá no versículo 1. A primeira parábola que nós encontramos é a parábola do semeador, correto? A parábola do semeador. Aí depois vem a explicação dessa parábola. Depois encontramos a parábola do joio. Depois da parábola do joio, tem a parábola do grão de mostarda. Depois da parábola do grão de mostarda, tem apenas um verso que é a parábola do fermento. Aí vai descendo, e lá no verso 44, tem a parábola do tesouro escondido. Depois, parábola da pérola, a parábola da rede. Então, irmãos, são quantas parábolas aqui? 7 parábolas. Do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Agora, essas parábolas, irmãos, elas possuem algo em comum. Com exceção da parábola do semeador, as outras 6 parábolas, elas possuem algo em comum. Então, voltemos mais uma vez aí. Volte a sua atenção mais uma vez para a segunda parábola, que é a parábola do joio. Verso 24. Só apenas o início. Jesus propõe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a. Parábola do joio. A parábola do grão de mostarda, verso 31. O reino dos céus é semelhante a. Aí, mais abaixo, a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao. Aí você continua descendo. Verso 34, tesouro escondido. O reino do céu é semelhante a. Verso 45, o reino dos céus é também semelhante a. No verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante a. Então, as 6 parábolas de 7, elas têm em comum que todas elas são usadas por Jesus para falar, para exemplificar, para ilustrar, conforme o entendimento dos seus ouvintes, conforme o nosso entendimento. Ou seja, Jesus, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento, e Ele é detentor de todo conhecimento, Ele é onisciente,
ele sabe da nossa limitação, sabe da limitação dos seus ouvintes, então ele se acomoda, nós dizemos assim, né? Ele se iguala no sentido de querer explicar de uma forma que os seus ouvintes vão entender. Por isso Jesus fala por parábolas, porque as parábolas envolviam situações do cotidiano, como também outras situações, mas situações que eram reais para os seus ouvintes. Situações que são reais para nós. Apenas uma parábola não fala o reino dos céus é semelhante a. Mas antes de entrar nela, por que Jesus usou essas figuras conhecidas da multidão para falar do reino dos céus? E aqui eu quero falar de uma forma breve de cada uma dessas 6 parábolas. Volte lá na parábola do joio, no verso 38. Lá em cima, primeiro, a parábola do joio, Jesus fala assim, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente. Dos versos 24 ao verso 30. Então, esse homem semeia no seu campo boa semente, Jesus vai dizer, e à noite alguém vai lá e semeia o joio. E as duas vão crescendo. De repente, os seus servos percebem assim, olha, tem joio no meio do trigo. O que nós vamos fazer? Nós podemos arrancar o joio. Era arriscado arrancar o joio, porque na hora que tirasse o joio, ele é muito parecido com o trigo, ele poderia ser junto também, por causa da sua raiz, por causa de estarem juntos ali, arrancar o trigo. Então, o correto a se fazer era esperar o momento da colheita, porque na colheita, sim, iria arrancar o trigo, então poderia separar o joio do trigo. Irmãos, essa parábola do joio se refere à igreja visível. O que é a igreja visível? Nós fazemos parte da igreja visível. É quando você entra aqui e você olha e vê todos os irmãos aqui presentes e sente falta daqueles que não vieram. É quando nós passamos e outras igrejas, chamadas evangélicas, também estão reunidas, não só aqui na cidade, como em vários lugares do mundo. Essa é a igreja visível, a igreja que nós conseguimos ver, a igreja que é palpável, que a gente consegue pegar na mão de um e outro, cumprimentando. Mas essa parábola traz uma grande advertência. É possível, assim como no campo, cresceram juntos o joio, que é uma semente má, e o trigo, tanto que se o joio fosse misturado com o trigo, ele estragava o sabor do trigo. É possível, irmãos, o que essa parábola traz para nós, que na igreja possa existir, na igreja visível, possa existir pessoas que ainda não são salvas em Cristo Jesus. Pessoas que muitas das vezes até nasceram em um lar cristão, pessoas que são frequentes aos trabalhos da igreja, pessoas que de repente leem a Bíblia, façam suas orações. Jesus, quando vai explicar sobre essa parábola, no verso 38, Jesus diz o seguinte: o campo é o mundo. Quando os discípulos não entendem, Senhor, explica para nós essa parábola do joio. Jesus fala assim, olha, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino de Deus. Os joios são os filhos do maligno. Não que as pessoas sejam filhos do maligno no sentido dele fazer, dele ter gerado, dele ter criado, mas é por causa das suas ações que se assemelham. Infelizmente, dentro das igrejas podem e existem pessoas que não são filhos do reino e são filhos do maligno, como o próprio Senhor Jesus falou aqui. É só lembrar que no meio dos discípulos tinha Judas, que depois vai lá, traz Jesus, e por fim João vai falar que Judas nunca foi dos nossos. Essa é a parábola do joio, com relação ao reino dos céus. E essa separação não é eu como pastor que vai fazer, não é nenhum outro membro, não é pastor nenhum, por mais conhecimento bíblico que ele tem. Essa separação do joio e do trigo, quem vai fazer? O próprio Senhor Jesus explica no verso 39 e 40, quando fala que o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa, ou seja, a colheita é a consumação do século, e os cefeiros são os anjos. Ou seja, essa separação, quem pode fazer é apenas o próprio Deus, no dia da consumação, no grande dia, em que seus anjos qualificados por ele vão poder separar os filhos de Deus daqueles que não são.
o justo do ímpio, e o que serve a Deus do que não serve a Deus, como diz Malaquias. Essa é a primeira parábola. A parábola do grão de mostarda, que vai falar também sobre o reino dos céus, porque ela fala, né, Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, verso 31, que um homem tomou e plantou no seu campo. A mensagem dessa parábola, ela representa como o reino dos céus começa de uma forma tão pequena, de uma forma tão, às vezes, aparentemente insignificante no sentido de tamanho, porque o grão de mostarda era a menor das sementes, mas ela, quando ela brota e ela cresce, veja que o verso 32 diz assim, e crescida se torna a maior das hortaliças, se faz árvore, de modo que as aves vêm se aninhar-se nos seus ramos. Aqui está falando como o reino do céu chega de uma forma tão imperceptível, muitas das vezes, entra no coração de uma determinada pessoa e vai transformando o coração daquela pessoa, a vida daquela pessoa, aos poucos. Esse é o reino dos céus, porque ele é diferente do império das trevas. Então, quando ele chega no coração que era dominado pelo império das trevas, ele vai crescendo ali dentro e vai libertando essa pessoa, essa vida. Essa é a mensagem da parábola do grão de mostarda. O reino dos céus começa como algo pequenininho e de repente se torna algo grande, visível e que traz benefícios. A parábola do fermento. Sabe o que é interessante no fermento? Que Mateus 16 e os outros evangelistas também, Lucas e Marcos, falam isso. Jesus usa o fermento para falar sobre os fariseus. Ele fala assim, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está usando o fermento ali para falar de coisa ruim. Tome cuidado. Eles chegam como quem não quer nada e de repente as suas ações estão contaminando, estragando toda a massa. Mas nessa parábola, no verso 33, Jesus está usando o fermento para falar do reino dos céus e para falar de algo bom. Então ele fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui ela estava preparando um alimento. Esse, mais uma vez, é o reino dos céus, falando como ele vai, mais uma vez, assim como a parábola do grão de mostarda, que vai crescer, o fermento também vai fazer crescimento e vai trazer mudanças. O reino dos céus, aonde ele chega, meus irmãos, não tem como ser diferente. Ele vai trazer mudanças para a vida daquela pessoa. Vai começar de forma até imperceptível. Eu gosto sempre de lembrar de Pedro, né? Na noite em que negou Jesus, o teu modo de falar te denuncia. Nem ele sabia o quanto ele estava sendo transformado por Jesus, por aquele que veio anunciar o reino dos céus. Aí nós continuamos, depois que Jesus explica a parábola do joio, no verso 44, ele vai falar do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E de repente um homem passa, o homem olha para aquele campo, o homem acha aquele tesouro, ele volta, ele transbordante de alegria, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. É claro que aqui o homem não está comprando o reino dos céus e nem comprando a salvação. A mensagem dessa parábola do tesouro escondido é relatando a alegria que o reino dos céus vem trazer. Porque não tem como o reino dos céus trazer transformação para a vida de uma pessoa e não produzir alegria para a vida dessa pessoa. Então eles voltam transbordante, esse homem volta transbordante de alegria. Ele vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Ou seja, esse homem está priorizando, agora que ele conhece o reino dos céus, agora que o reino dos céus está na vida dele, ele quer dar prioridade para o reino dos céus. A minha vida agora é o reino dos céus, pois nele eu tenho alegria. Eu vivo em função do reino dos céus, do reino de Deus. E Jesus, lá em Mateus 6,33, aquele verso bem conhecido, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
É isso que esse homem está fazendo. Por isso ele vai tão transbordante de alegria. Lembra dos dois discípulos a caminho de Emaús, triste? Afinal de contas, tinham grandes esperanças em Jesus. Jesus morreu, Jesus foi entregue, Jesus foi pendurado no madeiro, Jesus foi morto, humilhado, escarnecido. Agora ele está num túmulo. E de repente Jesus, naquele caminho, aproxima-se daqueles homens. Por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Vocês não sabem o que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a falar para Jesus. E Jesus, de repente, começa a explicar para eles. Tudo isso que aconteceu era para cumprir o que estava escrito pelos profetas. Aqueles homens não reconhecem Jesus. Jesus fala assim, olha, eles chegam na casa dele, Jesus vai passar direto. Não, passe a noite conosco. Vamos tomar uma refeição. Eles começam, então, quando vai alimentar, né, quando vão comer, Jesus agradece. Quando Jesus parte o pão, eles veem, é Jesus. Jesus some do meio dele. E rapidamente, eles tinham mal chegado em casa, eles querem voltar para Jerusalém. E eles falam assim, por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava para nós das Escrituras? O reino dos céus, irmãos, tem que fazer arder o nosso coração, tem que fazer com que o nosso coração seja transbordante de alegria. E a alegria não é algo opcional para o Filho de Deus. É um imperativo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a parábola do tesouro escondido. Verso 45. A parábola da pérola. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E de repente ele acha uma pérola de grande valor, ele se desfaz de todas as outras para adquirir aquilo. Mais uma vez, o reino dos céus é comparado com algo que é pequeno, mas é de extremo valor. E este homem, mais uma vez, aqui é a priorização, priorizando o reino dos céus. Fazendo com que o reino dos céus seja o primeiro lugar na sua vida. Isso nós devemos fazer, porque o reino dos céus, irmãos, tem um valor que é incomparável. Um valor que nada no mundo vai pagar, ou pode pagar, pode suprir. Veja que esse homem, ele tem aqui, né? Ele é um comerciante, ele negocia, ele sabe o que é reconhecer, o que é algo bom, uma boa pérola. Por isso ele olha para aquele grande valor e reconhece, eu quero essa. É essa pérola que eu quero. Esse é o reino dos céus, irmãos, ao qual nós devemos valorizar. Porque nós somos comprados com alto preço para este reino. A parábola da rede, versos 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. O pescador lança, puxa a rede e ela pega peixes de todas as espécies. Peixes que servem para negociar, para alimentar, e peixes que de repente não têm valor comercial nenhum, ou de repente não podem servir de alimento por ser venenosos. Quando essa rede está cheia, os pescadores arrastam para a praia. E lá na praia, assentados, eles vão selecionar. Os bons colocam no cesto. Aqueles que não são bons, jogam fora. Jesus fala, vai ser desse jeito na consumação do século. Os anjos, eles vão separar os maus do justo. Essa parábola, irmãos, Jesus retrata, veja só, a profissão da maioria dos discípulos. E não só dos discípulos, da multidão que o acompanhava, porque Jesus estava aqui em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade que vivia da pesca. Era a base de Jesus. Então, nesse momento, o pescador ele vai para a praia com a sua rede cheia,
Mas isso não significa que todos os peixes eram bons. Isso aqui, irmãos, essa parábola traz a ideia do juízo. Assim como a parábola do joio, que no dia da colheita o trigo e o joio serão separados, aqui também, no grande dia do Senhor, os peixes bons serão separados dos peixes ruins. Os peixes bons aqui são aqueles salvos, lavados, redimidos pelo sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Esses serão separados, colocados em um cesto. Agora falta uma parábola, né? A parábola do semeador. E ela não contém a expressão o reino dos céus é semelhante. Por que ela não contém essa expressão? Por que Mateus fez questão de colocar essa parábola junto com as demais? Porque essa parábola é a primeira. Irmãos, essa parábola ela representa, veja que as outras 6 estão falando do reino dos céus. Relembrando aqui, a parábola do joio fala de juízo para a igreja. E essa é a parábola do joio. A parábola do grão de mostarda fala do reino dos céus, começa com uma forma tão pequena e se transforma, cresce. A parábola do fermento também vem trazer essa ideia de transformação provocada pelo reino dos céus. A parábola do tesouro escondido fala de prioridade. A parábola da pérola fala que o reino dos céus ele é valoroso mais do que qualquer outra coisa. A parábola da rede também fala de juízo, mas de uma forma mais específica para o mundo como um todo. Enquanto do joio é voltado para dentro da igreja. E a parábola do semeador? Não por acaso, irmãos, essa parábola foi colocada em primeiro lugar. Porque essa parábola, ela não tem o reino dos céus semelhante, mas ela fala exatamente daquele que veio falar sobre o reino dos céus. Essa parábola representa a chegada do reino dos céus na terra. Muitas pessoas ouviram a Jesus. Muitas pessoas. E cada uma dessas pessoas reagiam de uma forma diferente à mensagem do reino. Vamos dar uma olhada agora na parábola do semeador? Verso 4. Olha só. Começando, Jesus saindo de sua casa, a casa dele em Cafarnaum, assentou-se à beira-mar. Então era uma cidade pesqueira. As multidões se reuniram perto dele, de modo que Jesus entrou num barco. Jesus se colocou na posição de mestre daquele que vai ensinar e assentou-se. Então ele está num barco. Imagina-se que a praia tinha uma inclinação assim, as pessoas sentadas, Jesus num barco, uma posição um pouco maior, ensinava ali a multidão. Jesus começou a falar por parábolas. Jesus falou então do semeador que saiu a semear. E o verso 4 diz: o semeador, ele foi semear e uma parte caiu à beira do caminho. E as aves a comeram. Lá no verso 19, Jesus vem trazer a explicação para esse verso. Quando os discípulos não entendem, explica para nós a parábola do semeador. Jesus vai falar assim, olha, quando o semeador sai e lança a semente cai à beira do caminho, e as aves do céu vêm e comem, Jesus explica para ele, olha, isso representa, cada solo representa um coração, a forma como ele responde ao Evangelho. A beira do caminho é o coração daqueles que ouvem, mas não compreendem. Aí vem o maligno, arrebata aquela semente que foi semeada à beira do caminho. É só lembrar, quando fala que ave, lembra que o diabo é o quê? É o príncipe da potestade do ar. Então ele está por aí. Lá em Jó, né? Eu estou vindo por aí de rodar pela terra, de passear pela terra. Ele não é onipotente, onipresente, mas ele é o príncipe da potestade do ar. Então Jesus fala, a pessoa ouve o Evangelho, mas vem lá rapidamente, o diabo tira aquela semente. Esse é o solo à beira do caminho.
Os versos 5 e 6 vai falar do outro tipo de solo, o solo rochoso. Outra parte cai em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda, a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Uma planta, antes dela crescer para cima, ela precisa crescer para baixo. A sua raiz precisa ser profunda, de forma que ela se sustente em cima. Aqui nesse caso, a semente caiu num lugar onde a terra ela era rasa. Então ela não tinha para onde se aprofundar. Era pouca a terra e embaixo rocha. Então não tinha para onde ir. E Jesus explica nos versos 20 e 21 que o solo rochoso é aquela pessoa que você vai compartilhar o evangelho com ela e ela ouve de uma forma tão alegre, que legal, que bonito, olha isso que você falou. Ela fica te olhando, você falar do evangelho, ela recebe com alegria. Durante um tempo, de repente, ela até frequenta a igreja, mas quando chega a primeira angústia, quando chega a primeira perseguição por causa da fé que ela está assumindo, ela fica assustada, escandalizada e ela abandona. É isso que Jesus está falando. E quantos são assim, né? E, em certa parte, culpa de pregadores, de igrejas, que falam o seguinte: venha para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Todos os seus problemas serão resolvidos. O Senhor tem uma grande bênção para você. O Senhor é fiel, Ele vai te honrar. Aí a pessoa vai para a igreja, nessa expectativa de ter o seu desejo atendido. Aí ela se dá com a realidade. Não é assim. De repente, essa pessoa se decepciona. Mas ela não se decepciona com Deus, não, com a igreja, ela se decepciona com Deus. E ela, ó, se escandaliza. Porque essa vida de ter que abrir mão das coisas, essa vida eu não quero. Esse é o solo rochoso. As rochas representam as angústias, os problemas que vão sufocando essa pessoa. Os irmãos estão conseguindo ouvir? O solo com espinho, verso 7. Volta lá no verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí Jesus vai explicar lá no verso 22. Vejam só. O que foi semeado entre os espinhos, ele ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam. E essa palavra fica infrutífera. Aqui, irmãos, é aquele que ouve a palavra, ele até começa a frequentar a igreja, mas a pessoa não produz nada. Por quê? Porque a prioridade dela, diferente do tesouro escondido, da pérola, a prioridade dela não é o reino do céu. A prioridade dela não, peraí, hoje eu tenho que fazer isso e isso, então hoje não dá para ir na igreja. Hoje eu tenho que fazer isso e isso, então hoje eu não tenho nem tempo para ler a Bíblia. Eu tenho que acordar cedo para trabalhar, mas eu não posso acordar cedo para vir na igreja. Eu tenho que ir dormir. Hoje eu não posso ir na igreja à noite, porque eu tenho que levantar cedo amanhã. Mas às vezes fica acordado até tarde por festa e quem trabalhar no dia seguinte do mesmo jeito. Essa é a representação de coração que está infrutífero. A pessoa está na presença de Deus, mas ainda está infrutífero. Porque a sua prioridade ainda não é o reino dos céus. Ela fica fascinada. Irmãos, nada contra trabalharmos. Pelo contrário, a Bíblia manda nós trabalhemos. A trabalho é bênção do Senhor. Mas isso não pode ser a nossa fascinação. A nossa fascinação tem que ser o reino dos céus. Por fim, é claro, tem a semente que caiu na boa terra, no solo bom. Verso 8.
Outro enfim caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E o verso 23, Jesus explica: o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. E assim ele vai frutificar, ele vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Creio que esse aqui é autoexplicativo, né? Você tem produzido para o reino de Deus? Anunciar o Evangelho não é responsabilidade só do pastor, não é só responsabilidade só da liderança da igreja. É de todos nós. É claro que sobre a liderança, a cobrança ela é maior porque foi chamada e colocada por Deus para esse objetivo, para conduzir a igreja. Mas a responsabilidade, no fim, ela é de toda a igreja. Essa é a boa semente. Você já compreendeu a sua responsabilidade como filho de Deus? O que você tem feito em prol do reino dos céus? Irmãos, eu quero concluir com mais uma pergunta. Quem é o semeador? Interessante que nessa parábola, quando Jesus explica a parábola do semeador, Jesus não fala quem é o semeador. Mas quando ele explica a parábola do joio, no verso 37, ele fala: o filho do homem é o semeador. Jesus é o primeiro semeador do reino dos céus. Então ele sai da sua casa, do seu trono, e vem semear o reino dos céus entre os homens. Vamos ler o verso 51 e 52 para finalizar. Versos 51 e 52. Os irmãos sabiam que aqui tem mais uma parábola. Não coloquei lá na 7 porque aqui ela não recebe o nome de parábola, né? Mas aqui, para concluir o assunto das parábolas do reino, Jesus conta mais uma parábola. Então, depois de falar, de explicar a parábola do semeador, depois de falar e explicar a parábola do joio, depois de falar as outras parábolas, Jesus pergunta para eles: entendeste todas essas coisas? Tudo isso que eu falei, vocês entenderam? Ou seja, vocês entenderam, então vocês têm uma responsabilidade. Eles respondem sim. Aí Jesus conta, o verso 52, é mais uma parábola. Por isso, por causa disso tudo que eu falei, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos por parte. Todo escriba. Escriba era um grupo de homens, naquela época, responsável por ensinar. Era um professor de assuntos religiosos. Ele era uma pessoa instruída e ele era uma pessoa capacitada para ensinar, nesse caso aqui, os benefícios do reino dos céus. Ah, pastor, mas eu não sou preparado, eu não estudei, eu leio com dificuldades, como eu vou falar do reino dos céus? Aí Jesus, em sua imensa sabedoria, ele usa uma figura que não tem como escapar, né? Pai de família. Mesmo, claro, nós podemos falar aqui como pai e mãe, né? Mesmo aquele que não é pai, aquele que ainda é filho, ou apenas filho, né? Todos nós somos filhos. Ele olha para a figura de um pai e consegue ter a ideia das responsabilidades do pai, da responsabilidade da mãe. Então Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, que tira do seu conhecimento coisas novas e coisas velhas. E aqui, coisas novas e coisas velhas é uma referência ao Antigo Testamento e ao próprio Novo Testamento, mesmo que ele ainda não havia sido concluído. Para falar do reino dos céus, eu e você só precisamos de uma coisa: estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Fazer dela a nossa rotina. O alimento diário.
nem que leia poucas porções por dia. Com esse objetivo, tenho compartilhado no grupo da igreja sempre perguntas em relação à Bíblia. É uma forma de já começar a criar essa rotina de leitura. Para falar sobre o reino dos céus, é preciso conhecer sobre o reino dos céus. E é assim. Quero que você abra sua Bíblia para nós encerrarmos mesmo. Vamos ler o Salmo 15. Salmo 15. Já que estamos falando de reino dos céus, veja só o que diz o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Salmo 15. Né? Na tua presença. Quem há de morar no teu santo monte? Aí o salmista vai fazer a descrição de um cidadão dos céus. O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua. Difamar é falar mal, né? Falar algo que não é verdadeiro. Não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho, nem deseja o mal para ele. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é desonroso, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano próprio, ele empenha a sua palavra. Jesus fala, né? Seja se eu falar sim, sim, ou não, não. Que passar disso vem do maligno. E por ele falar isso, ele não se retrata, porque ele falou algo certo. Seja agradável ou não. Por fim, porque não empresta o teu dinheiro com usura, né? Ele não cobra juros abusivos, ele não aceita suborno contra o inocente para sustentar uma mentira. Quem deste modo procede não será jamais abalado, porque esse é o cidadão do reino dos céus. Que assim seja, irmãos. Que nós possamos viver como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Vamos orar mais uma vez neste momento. Senhor, a tua palavra lida nesse instante exposta, ó Pai, que nós possamos viver de acordo com a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a sermos cidadãos do céu, cidadãos do teu reino, reino que o Senhor Jesus veio como primeiro semeador, a semear o reino dos céus. E agora, ó Deus, nós continuamos nessa tarefa até a tua volta, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, assim seja na vida desta igreja, nós oramos